Bem-vindos ao episódio 7 da série A Formação do Cânon Bíblico. Hoje vamos direto ao ponto para destruir um mito. Sabe, uma daquelas ideias que a gente vê em filmes e na internet sobre como a Bíblia foi formada? Pois é, prepare-se porque a gente vai separar a ficção da história real. Muita gente imagina que a Bíblia foi montada numa sala fechada por um imperador poderoso numa espécie de conspiração política. Mas olha, a verdade histórica é bem diferente e, sinceramente, muito mais interessante. É a história de um reconhecimento cuidadoso feito ao longo de séculos à luz do dia. Ok, antes de avançar, vamos alinhar uma coisa. A palavra cânon, para a gente entender essa história, é fundamental saber o que ela significa. Não é só uma lista de livros, tá? Pense nela como uma régua ou um padrão. Era o critério pelo qual a fé e a vida da comunidade cristã eram medidas. E aqui está a distinção que muda o jogo. A igreja não dá autoridade para esses livros. Ela reconhece a autoridade divina que eles já tinham. É como a igreja não faz o sol nascer, ela só abre a janela e aponta dizendo, olha, o sol está ali. Faz sentido? Essa linha do tempo aqui, ela é reveladora. Veja bem, muito antes dos famosos concílios lá do século IV, um núcleo de livros já era aceito. Preste atenção nessa data, 170 depois de Cristo. É o fragmento muratoriano. Isso é mais de um século antes de Nicéia e já mostra um consenso fortíssimo. Isso por si só já desmonta a ideia de que tudo foi decidido de uma vez. E esse reconhecimento não foi aleatório, não foi no achismo. A igreja primitiva aplicou critérios bem sérios. As perguntas eram, isso veio dos apóstolos ou de gente próxima a eles? O ensino desse livro bate com a fé que recebemos desde o começo? As igrejas em todo lugar estão usando e lendo este livro? Não era uma questão de gosto, mas de fidelidade. Certo, agora vamos para o olho do furacão. Vamos encarar de frente um mito sobre o Concílio de Nicéia e ver o que a história de verdade nos conta. Este quadro aqui deixa tudo preto no branco. A ideia de que a Bíblia foi votada ou inventada em Nicéia é simplesmente falsa. Historicamente, o concílio estava focado numa crise teológica gigantesca sobre quem era Jesus Cristo. O debate principal era contra a heresia ariana, que negava a divindade plena de Jesus. A pauta do dia era teologia, não a montagem de uma biblioteca. Então, a gente pergunta, se não foi uma ordem de cima para baixo em Nicéia, como aconteceu? O ponto central é este. O processo foi orgânico. Foi um consenso que cresceu com o tempo. Sabe, foi a própria vida da igreja em vários lugares que foi reconhecendo e confirmando esses escritos. Guarde bem esta data, é um marco. Foi nesse ano que Atanácio, que era o bispo de Alexandria, enviou sua famosa carta de Páscoa listando os 27 livros do Novo Testamento. Exatamente os mesmos que temos hoje. Ele não estava inventando uma lista, mas sim confirmando um consenso que já era realidade na maior parte da cristandade. Ah, mas e os outros concílios, como Hipona e Cartago? Ótima pergunta. O papel deles foi fundamental, mas não foi o de criar algo novo. Eles estavam, na verdade, ratificando, ou seja, oficializando o que as igrejas já praticavam e acreditavam há muito tempo. Eles deram o selo oficial a uma realidade que já existia. E isso nos leva ao ponto mais importante sobre o papel dessas reuniões. Eles não foram os arquitetos do cânon. Essa frase resume tudo de forma brilhante. O cânon já era uma realidade viva na igreja. A paisagem já estava lá. Os concílios simplesmente chegaram, focaram e tiraram a foto para que todo mundo visse com clareza a imagem que já existia. Então, quando a gente olha para a história real, o que vemos não é um jogo de poder ou uma conspiração. Vemos uma igreja agindo com um cuidado imenso para preservar a fé que recebeu dos apóstolos. E vamos combinar, um processo orgânico guiado pelo uso e pelo discernimento de milhares de cristãos por séculos, isso dá um testemunho muito mais forte da autenticidade desses livros do que uma decisão política feita por um pequeno grupo. Bem, depois de derrubar esses mitos, a gente chega na pergunta que realmente importa, especialmente para quem tem fé. Se não foi um decreto, se foi um processo que envolveu pessoas ao longo do tempo, como a gente pode ter certeza de que o resultado final está correto? E é exatamente essa pergunta que nos leva ao final da nossa série. No episódio 8, vamos encerrar com a questão definitiva. Por que podemos confiar que a lista está certa? Nós vamos explorar a resposta que vai além da história e entra no campo da convicção espiritual. Não perca a conclusão dessa jornada.